Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula hoje. Hoje nós vamos discutir sobre biogênese e abiogênese. Essa discussão é antiga, mas ela vai te ajudar a passar no vestibular. E olha só, essa discussão sobre origem da vida até hoje não tem uma resposta 100% que determine de onde surgiu a vida. Então fique ligado, galera. Não vá achando que existe uma resposta pronta e você precisa entender como essas respostas podem funcionar dependendo de como isso possa acontecer e como é a interpretação de cada linha, de cada teoria. Vamos lá, vamos dar um aparato geral aqui. Nós temos aqui o senhor Aristóteles, foi um dos precursores da ciência que desenvolveu alguns pensamentos. Porém, nessa época, Aristóteles defendia uma ideia de que a vida surgia da matéria bruta, da matéria inanimada. E aí eu pergunto a você, agora uma pergunta para você começar a refletir e daqui no decorrer dessa aula você vai conseguir responder. Você já se perguntou de onde vem o bicho da goiaba? Você sabe de onde vem o bicho da goiaba? Nessa aula, você vai aprender de onde é que vem o bicho da goiaba. E não é da goiaba. A gente pode dizer que o bicho da goiaba não é da goiaba. E aqui nós temos uma caracterização, né, um esquema de uma reprodução. Hoje é muito fácil você entender como isso funciona nos livros. Hoje tem livro, tem revista, mas antigamente não se sabia como as bactérias se reproduziam, como os micro-organismos se reproduziam. Aliás, nem se conhecia os micro-organismos. Como que eles iam saber se tinha ou não tinha a reprodução desses organismos? Bom, galera, sobre os abiogenistas, primeira coisa que nós precisamos saber é a conceituação do que é a biogênese. Então, o termo gen significa, trazer aqui, criar ou originar. E o termo bio, vocês já devem conhecer, né? Bio de vida, biologia. E a é o termo de negação. Então, se a gente trouxer mais para a interpretação, seria que a vida cria a partir da matéria inanimada, ou a matéria bruta, ou a negação de que uma vida surja de outra vida. Tá, vou explicar para vocês como eles pensavam. Eles acreditavam que a vida poderia surgir da matéria bruta. Exemplo, vou dar um exemplo aqui só para ilustrar. Quando o clima está chuvoso, aumenta a umidade do ar, principalmente em clima de inverno, talvez na casa de você, na casa sua, aconteça das paredes ficarem escuras, de bolor. E aí eu pergunto para você, da onde surge esse bolor? Da parede? Não, claro que não. Hoje a gente sabe que não. Mas a teoria da abiogênese dizia que a matéria sofria uma modificação por força de um princípio ativo ou de uma força vital, e isso faria com que essa parede ou a areia da parede ou a tinta ou sei lá o que se tornaria vida, tá? Então, duas coisas importantes, que a vida surgia da matéria bruta ou matéria inanimada e que tinha uma relação com o princípio ativo força vital. E aqui a gente pode citar, e isso vai ser importante para você nas próximas interpretações, o papel do ar como força vital. Então, eles acreditavam que tudo que tivesse em contato com o ar poderia se transformar em vida devido a essa força vital. Pensador que fazia esse pensamento era Aristóteles. Aristóteles defendia essa ideia. E uma coisa importante que é bom ressaltar, nessa época, Aristóteles, né, se classificava os seres vivos em animal e vegetal, não tinha outros conhecimentos, né? Era assim que funcionava. Muito bem, e aí a gente pode interpretar aqui, né, se é assim mesmo ou não. Aqui eu tenho uma minhoquinha, essa minhoquinha, de repente, paf, surge uma nova minhoquinha. Será que é desse jeito? Que é esse tipo de espontânea que
que ocorre? Não, né, galerinha? Hoje a gente sabe que não é a geração espontânea, mas vocês precisam saber como é que isso aconteceu ao longo do tempo. Então tá aqui. Que absurdo, né? Que absurdo. Por que que eles... Aí você pode me perguntar assim, por que será que Aristóteles pensava nisso? É questão, galerinha, de tecnologia, de conhecimento, de acúmulo de conhecimento. Foi muito importante Aristóteles ter pensado nisso para que outros cientistas, outros conhecedores pudessem indagar isso que ele estava propondo. E é assim que se constrói ciência. Não podemos criticar os cientistas que deram o início dos estudos. Agora, um outro cientista, e a gente, pensando nisso, essa teoria perdurou por 2000 anos, galerinha. Imagina só. E isso tudo é devido ao processo de acúmulo do conhecimento. Então, foram indagando, até chegar em observações que possivelmente poderiam contestar isso. Vou dar um exemplo aqui de um abiogenista que defendia que a vida surgia da matéria inanimada, que é o Sr. Helmont. O Sr. Helmont, ele até publicou esse conhecimento numa revista científica. Mas aí você me pergunta, professor Zico, um conhecimento desse foi publicado numa revista científica? Sim, era a ciência que se fazia na época. A ciência, ela tem o dever de publicar aquilo que é interpretado naquele momento. Pode ser que o conhecimento de hoje seja transformado futuramente. Então, a ciência precisa disso. Pode ser refutado a qualquer momento. Muito bem. Então, o Sr. Helmont, ele fez o seguinte, ele fez uma receita, galerinha. Receita. Uma receita para a produção de ratos. Acredita nisso? Vamos lá. O que ele colocou lá para fazer a receita? Em um quarto escuro, tem que ser escuro. Você colocaria lá trigo, colocaria camisetas suadas, imagina o cara, né? Trabalha o dia inteiro lá e pega essa camiseta suada com um trigo num quarto escuro e fecha essa porta. E deixa por um tempo. E não pode ir lá ver o que está acontecendo. Depois disso, você vai ter uma criação de ratos. No pensamento de Helmont, esse trigo, mais essa camiseta suada, mais esse quarto escuro, propiciaria, junto com o princípio ativo, lembra do princípio ativo, que é o ar, entraria em contato com esses ingredientes e transformaria em ratos. Será, galerinha? Será? Acho que não, né? Bom, o primeiro questionamento que a gente pode fazer dessa teoria é, tá, e se eu colocar uma câmera filmando lá, hoje, né? Hoje a gente tem condição de fazer isso, antigamente não tinha câmera. Se eu colocar uma câmera filmando lá, será que a gente vai chegar nos mesmos resultados de Helmont? Não, né? Por quê? Antigamente, as casas, os locais, né, que eram feitos esses experimentos, essas observações feitas, tinham poucos controles. E um dos controles que não se tinha era a entrada e saída desses animais. O rato é um animal que consegue escalar algumas paredes, o animal consegue passar em algumas frestas. E é claro, por exemplo, se eu coloco um milho, recentemente aí na nossa história, o milho era guardado em paióis, né? Paiol, para quem não sabe, é um barracão grandão e que é coberto e que se colocava a produção lá. E o que acontece? Milho serve de alimento para o rato, atrai o rato vai lá, come o milho, acha um local para se reproduzir e de repente esse paiol está cheio de rato. Mas não é o milho que se transformou em rato, e sim a atração do alimento que fez isso, tá? Então, só para vocês irem pensando aí sobre a abiogênese, que foi uma ideia refutada, tá bom? Aqui eu trouxe também algum exemplo. O bicho da goiaba. De acordo com essa teoria, a gente pode concluir que o bicho da goiaba veio da goiaba. E a gente sabe que não. Então, se eu pegar uma goiaba e colocar um invólucro
seja ele de tecido, seja ele de papel, e hoje é uma técnica que se faz isso, para a goiaba não ter bichinho, eu envolvo a goiaba, tá aqui o pedúnculo da goiaba, e eu isolo essa goiaba. O que vai acontecer, galerinha? Vai acontecer que essa goiaba não vai ter bicho. Por quê? O bicho da goiaba é uma mosquinha que deposita os seus ovinhos ainda na fase de flor, de inflorescência, de fecundação da flor. Então, se eu não tenho como essa mosquinha acessar a goiaba, nós não vamos ter bicho da goiaba, tá? Então, pense aí. Aqui, outro pensamento que tinha era o jacaré. Um tronco de árvore cai lá no pântano ou na água e, de repente, ele se transforma em um jacaré, um crocodilo, um gavial, um réptil. A gente sabe que não é assim, né? Muito bem. O outro que a gente pode concluir é os ovinhos das tartarugas. Então, as tartarugas depositam os seus ovos na areia e elas vão embora, mas isso elas fazem durante a noite. Agora, imagina que não tem um cientista lá fazendo a observação dessa tartaruga e, de repente, ele está lá e observa a eclosão dos ovos da tartaruga. Se ele, nessa época que não tinha essas observações detalhadas, um cientista que estivesse caminhando pela praia, ele poderia ver as tartaruguinhas saindo da areia. E se ele tivesse esse pensamento abiogênico, ele ia concluir o quê? Que as tartaruguinhas eram resultado do contato do princípio ativo, que é o ar, junto com a areia e a água, talvez, e que isso propiciaria o surgimento de tartaruga. Então, só para vocês pensarem nisso. Agora, galerinha, nós vamos falar a respeito de um cientista que ele não era contra a abiogênese. Ele não era contra a biogênese, aqui ó, ele não era contra a biogênese, mas os seus experimentos, o seu conhecimento favoreceu a derrubada da abiogênese. Então, o senhor Francesco Redi, mais conhecido como Redi, ele fez um experimento. E nesse experimento, ele fez o quê? Em um frasco, ele colocou carne. No outro frasco, ele colocou carne. Tá aqui a carne. Um frasco, ele fechou com a gaze, como está aqui. E o outro ele deixou aberto. Se a gente fizer isso em casa, o que vai acontecer? Hoje, as mosquinhas serão atraídas para o frasco que está a carne dentro. Tanto um quanto o outro. Qual que é a diferença? É que esse frasco aqui não permitirá a entrada das moscas. Por quê? Porque existe a gaze. E por que esse aqui a mosquinha vai entrar? Porque está livre. Não tem a gaze, é óbvio. E aí, Redi disse o seguinte, olha só, aqui as mosquinhas, essa carne que está aqui, ela, com o passar do tempo, as moscas, elas são atraídas por essa carne, depositam seus ovinhos na carne e desses ovinhos eclodem larvas e essas larvas vão dar origem a novas mosquinhas. Explicação aqui para os frascos com a gaze. Por que não surgiu mosquinhas aqui? Por que não surgiu? Porque foi impedida as moscas de depositarem esses ovos ali dentro. Então, com este experimento, Redi, ele deu um impulso para os pensadores, para os cientistas, questionarem a teoria da abiogênese. O grande quesito de refutação, né, desse experimento foi que
ele não deixou a passagem livre de ar na gaze. Lembre que o ar era o princípio ativo e que tinha força vital. Tá, galera? Então, por isso que Red, com esse experimento, ele não conseguiu efetivamente fazer a refutação da ideia da abiogênese. Mas foi importante.